E nosso próximo painel é de segurança digital, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos fazer um painel agora de segurança digital. Vamos convidar, eu acho que já está conectado, Marco, o Diego Baldi, Head de Infraestrutura e Segurança de TI, né, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e Andrei Guedes Oliveira, CEO da ESCS. Ambos conectados? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, chegando aí. Isso. A minha câmera Tudo continua bem? para variar. Sem, acho que não tá aparecendo para vocês aí, né? Não, ainda não. Ainda não, Diego. Vou tentar aqui conectar novamente, só um minutinho. Perfeito. Enquanto isso, vamos lembrar, né, Arthur, a Meetup Beneficente vai doar todos os ingressos do mês de julho para os afetados com as enchentes. Também podem fazer a sua contribuição via Pix, que também as doações, né, chegarão a quem realmente está precisando. Isso. Os ingressos são do Secop Summit 2025, confirmado para acontecer do dia 19 até o dia 21 de março, aqui no Centro de Eventos da PUC. A gente está muito próximo aqui. Vamos contar aí com mais de 90 palestrantes nas áreas de cibersegurança e operações de TI. E, Andrei, tudo bem, Andrei? Acho que a gente pode começar com o Andrei, que até o Diego conseguir retornar. Perfeito. Joia. Joia, Andrei. E, então, Andrei, falando um pouco mais de cibersegurança, enquanto o Diego não vem para a gente conversar junto, tu pode fazer uma introdução sobre o assunto, por gentileza? Bom, E pode falar de ti também, né? A gente não te apresentou muito bem aqui, por favor. hoje eu sou o CEO e também fundador da ESS, que é Cyber Cybersecurity. Nós fomos parte aí de um grupo, né, que começou com a modelagem do tal do Zero Trust, né, que é uma estrutura conceitual que possui também tecnologia embarcada para realização de ações voltadas à segurança, principalmente aí tendo uma visão um pouco mais estrita do que havia ou há ainda ou na concepção de sistemas, né? A empresa tem um bom portfólio e a ideia é fazer com que nós venhamos contribuir com o mercado protegendo o negócio. E sou professor também universitário, tenho um bom tempo aí na área de tecnologia, passei por data center, depois por uma empresa de outsourcing e também a parte de web application, né? Com algumas ações em APM também. Legal. Perfeito, perfeito. Puxa uma pergunta. Claro. E, Andrei, como funciona então, como a gente pode falar assim, desse universo do Zero Trust durante um desastre desse que a gente está vivendo aqui? Tu consegue trazer alguns exemplos, algumas práticas de melhores aplicações para isso, por gentileza? Excelente pergunta. Tem aspectos, principalmente quando se fala de desastre, com a infraestrutura sendo debilitada ou mesmo ou de maneira precária, né? Quando há um determinado tipo de ação, principalmente na recuperação de sistemas, algumas salvaguardas de segurança acabam sendo também prejudicadas. E aí, por conseguinte, nós temos aí os desafios de evitar vazamento de dados. Então, casos, por exemplo, de você ter uma ação emergencial para condução de um sistema que seja crítico, e à medida que você coloque ou que as entidades venham possibilitar que sistemas voltem ao ar, né, há o desafio também de propiciar a segurança. Se num cenário, eu diria, de maneira regular, né, ordinária, já os desafios de segurança são enormes, imagine
num ambiente que você deve colocar no ar, a priori, de maneira rápida, contingencial, né, com baixa capacidade de infraestrutura. Então, isso propicia também alguns riscos. E falando um pouquinho de Zero Trust, tem uma capacidade, em alguns aspectos, de utilização de tecnologia de Zero Trust em cloud, que levam isso para como se fosse o edge computing, né, ou o pessoal chama de CASB, né, fazendo com que se dependa menos de infraestruturas locais e que a segurança seja tratado de maneira online e aí sim com mais resiliência. Outro desafio também é propiciar que as ações de contingência ou de desastre ou de resposta aos desastres funcionem bem, né? Então, existe aí, eu entendo que infelizmente nós tivemos essa situação, então colocou à prova quem já tinha algum plano, né? E também veio à tona aí a necessidade não só para o Rio Grande do Sul, como também para toda a estrutura nacional, que se pense em modelagens de continuidade de negócio, de desastre, de tecnologias que levem a uma recuperação mais efetiva, com baixa capacidade até inclusive de infraestrutura, né? Então, trata-se, ou pelo menos nós tratávamos isso como algo que fosse muito excepcional. Infelizmente, nós temos novos desafios, né, a serem colocados à medida que a gente passou infelizmente, por esse tipo de cenário, né. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, com certeza, com certeza. Isso. Aí, aproveitando também, indo na linha aí do Zero Trust, tem alguns princípios, não é só ferramenta, né? Então, você tem um princípio de controle de acesso, né? Então, é um dos princípios. Então, todo o sistema deve ser identificado e controlado. Então, é controle de acesso e identificação, né? É como se fosse um inventário continuado de todo mundo que acessa o sistema. Isso é possível à medida que você tem centralização de conexões, falando de segurança da informação. Em contrapartida, por que esses dois princípios são importantes? Porque a maioria dos sistemas nasce de maneira aberta, né? Então, inclusive no desastre, se o sistema já era aberto outrora, imagine no desastre ao qual você está utilizando uma situação de contorno. Assim como também mais dois princípios, que é o princípio do privilégio mínimo e também o monitoramento de tráfego com inspeção, né, e criptografia, respectivamente, né? Então, é um modelo a ser adotado aí. Isso aí são alguns princípios básicos, existem os estendidos, só para o pessoal que nunca ouviu falar do termo, né? Mas pode ser empregado em qualquer situação também, tanto desastre, na parte de desenhos de projeto e assim por diante. E operações, né? Sim, que legal, Andrei. E vamos supor, né, num caso desse de enchente, onde todo um prédio é alagado, né, você perde ali alguns servidores ou alguns computadores. Para retornar esse serviço, né, ah, qual o tamanho da complexidade ou qual a demora, qual o processo para levar isso, por exemplo, para a nuvem emergencialmente, né, depois trazer de volta? O quão complexo fica isso, né, para uma equipe de TI, para uma equipe de segurança fazer? Eu entendo, O exatamente. importante é ter prevenção disso, né? Previsão, previsibilidade, né, Andrei, também, com certeza. Eu Uma questão de entendo cultura. que esse tipo de cenário nos leva também a uma reflexão daquilo que está, vamos chamar assim, no caminho normal, né? Nós falamos do desastre, mas no caminho normal, a pergunta é, hoje e nos demais estados, né, que não foram afetados, felizmente, como está a estrutura de resiliência para restauração? A gente está falando de backup. Backup é a cópia de segurança, mas você consegue restaurar. Muitos acabaram utilizando a própria nuvem como uma estrutura de contingência, mas pouco se testa em relação à continuidade. Se houver necessidade de uma restauração, não é apenas de um arquivo, dois arquivos, é do sistema todo. E do sistema todo, muitas vezes acaba se adotando até como uma contingência, né, ou uma validação e diminuição de custo. Eu vou à nuvem, que é mais fácil, vou ter menos
capacidade, né, local, mas o quanto vai levar de tempo na restauração. Se não existe o design, já é difícil por uma questão até de banda, bastante. Você tem um link e a limitação do link vai ser a velocidade da restauração para que haja transferência da nuvem. Imagina que você tenha um backup na nuvem e está restaurando para um ambiente local ou que seja um outro ambiente. Então, já vai ter essa dificuldade. Imagine isso num desastre que você encontra-se com um link sobrecarregado, com outros serviços também. Então, eu entendo que as políticas voltadas para a restauração e os papéis, principalmente dos administradores de sistemas, aquilo que se encontra do ponto de vista de restauração ou sistemas que estavam localmente funcionando e agora irão em outro ambiente com outras máquinas ou uma máquina que tenha uma capacidade até menor, né, vira de fato algo bem desafiador, né? Então, as variáveis são as arquiteturas montadas, né? Às vezes, adota-se uma arquitetura pouco resiliente, pouco contingencial, né? Ou pouco escalável, e na hora de utilizar esse tipo de arquitetura, eu entendo que, infelizmente, acaba sendo de maneira precária a posição desses sistemas na hora de restauração ou mesmo de utilização como contingência, né? Então tem aí eu vejo que é um desafio contemporâneo e desde que eu comecei na área, todo mundo fala de backup e todo mundo fala, meu backup não serve para nada para restauração. Mas alguns vícios permanecem, né, na nossa área, falando de tecnologia, né? E aí a gente sempre pergunta, quantas vezes você já testou? Mas eu restaurei um arquivo, né? Mas, pô, um arquivo não. Mas tudo bem, né? Sem contar a questão de retenção também, que era outra coisa que o pessoal acaba achando que nuvem também é backup, e nuvem não é backup. Assim como também o snapshot não é um backup. Não, eu tirei um snapshot de um VMware. Não é backup isso, né? É uma fotografia, né? Backup é retenção, política de retenção, que tipo de dados, se você vai copiar assim os sistemas do próprio sistema operacional, as bases de dados e assim por diante, né? Então, eu entendo que Que legal, André. vejo que o pessoal acabou indo também muito nessa, não, nuvem resolve tudo, resolve, sim, óbvio, né? Ajuda bastante, mas isso não quer dizer que as políticas não tenham que amadurecer também e o sistema de simulação, de validação e de construção de entendimento daquilo que poderia ocorrer no futuro, né? Os cenários, né, devem ser validados. Essa cultura se faz necessária, né? Essa cultura de ter previsão, né? Andrei, tu estava falando da arquitetura, né? Então, por exemplo, a arquitetura do Zero Trust, né? Ela pode melhorar a resiliência das infraestruturas críticas durante, assim, tempo de calamidade pública? É uma pergunta muito interessante. Pensa que a arquitetura de um modelo de Zero Trust, ela não é difusa e descentralizada. Ela tende, pela própria natureza da não confiança e da validação de tudo, à centralização. Então, de um aspecto de conexão primária, né, e de validação ao mesmo, ao qual todos os sistemas dependem de um ambiente mais central, ela é mais resiliente nesse sentido. Isso vai também ter o destaque o quanto que na arquitetura do desenho da solução, né, ou mesmo da adoção de uma determinada tecnologia, eu vou para um SaaS, eu vou para um CASB, ou mesmo vou colocar um premises, o quanto existe de possibilidade voltada para redundância, ou elementos redundantes, ou alta disponibilidade, fazendo com que essa arquitetura seja até mais fácil de ser gerenciada pela própria característica central, né, de validação continuada, né? Então, eu entendo. Quanto mais difuso, mais complexo, né? Inclusive mais integrado com muitas variáveis, o próprio inventário ele gera aí
ou a procura, né, do mapa de inventários. Eu estou falando de inventário de uma maneira do lato sensu, e dando um exemplo também desse ambiente difuso que todos nós, né, temos aí um mapa de conexão lógica. Pergunta para as empresas aí quem tem isso no fio do bigode. Existem. Se o pessoal às vezes não contava nem o CMDB, o pessoal falava do White, né? Ah, CMDB, né? Mas, pô, mas quem tem CMDB? Ah, pouca gente. Ou tomara que tenha bastante, mas eu entendo que muita gente acaba fazendo ainda inventário de planilha. Se a gente está falando de hardware, imagina em conexões lógicas com chamadas de API hoje em dia, né? Ah, eu tenho VPN para lá, VPN para cá, API para lá, token para cá, né? Então o ambiente ficou mais complexo. E quanto menos controle tiver, mais difícil depois de você montar um ambiente do zero, né? Você imagina, ah, mas não funcionou. Mas por quê? Ah, porque tinha uma chamada ali que era um outro. Aí vem o ambiente legado e começa a brincadeira, né? Sem contar as ações de contornos não documentadas, né? Sempre tem isso dentro aí, né? Nós chamamos de esqueleto, né, da TI, né? Então é muito comum isso, né? Só uma reflexão nossa, né? E a arquitetura do Zero Trust tende a centralizar e você ter o inventário, senão você não funciona, porque ele já está restrito por natureza, né? Então, Perfeito, perfeito. Legal, André. O Diego Baldi conseguiu entrar agora também? Conectou. E Oi, assim, Diego. tive que abrir Agora um, conseguiu entrar, habilitou. tive que abrir um chamado com o pessoal para resolver o problema. Ah, perfeito, perfeito. Boa E aí, tarde, gente. Diego, Boa muito tarde, tudo bem? trabalho, meu amigo, meu caro gremista. Prazer falarmos aí, Rodrigo, Prazer. Arthur, o pessoal do André que também está aí. Saí agora Estava num Teams aqui, passamos a tarde toda também aí em reunião, em ações daquilo tudo que a gente tem passado aí, né? Do que a gente tem vivido nos últimos 30 dias, né? Então, pegando um pouco de tudo, assim, dá para fazer. Eu queria agradecer o convite aí também por estar juntos aí nessa tarde e me coloco à disposição também para, naquilo que eu puder, compartilhar um pouquinho aí. Estou ouvindo desde as 13 horas aí o pessoal, muitas partilhas, muitas reflexões sobre tudo, né? Os assuntos técnicos estão aí, né? Mas o que a gente precisa tirar disso tudo são as reflexões pro dia seguinte, né? Pensar a TI no dia seguinte, né? Pensar a TI na página 2, na página 3, olhando sempre aquele dia que o board ou que os nossos executivos muitas vezes não conseguem ver, né? Perfeito, perfeito, com certeza, com certeza. Mas, de repente, até o Arthur abordou ali uma questão agora com o Andrei sobre a resiliência, né? A recovery, né, Arthur? Vivendo esse momento, né, ali da quarto distrito, né, enfim, todo alagado, a arena, né, foi devastada pela água ali também. Como head TI do Grêmio, o que que fica, assim sobre esse assunto? O que que a gente poderia abordar sobre esse assunto Eu preparei na tua aqui, Rodrigo. visão, Eu Diego? preparei aqui uns slides aqui para passar para o pessoal, pegando um pouco aí também não só de passa também por todas as reflexões que o pessoal fez, passa por esse mundo sobre essa resiliência digital, sobre essas infraestruturas críticas, sobre operação, sobre prevenção, sobre recovery, passa assim, estou vivendo diariamente tudo aquilo que os nossos manuais aí e os nossos planos de continuidade de negócio prevêem, né? Não só eu, como também muitos gaúchos aí, mas impactados também por essa catástrofe. Eu posso compartilhar aqui rapidinho, vou passar aqui por esse material. Espero que vocês consigam, quando vocês visualizarem, vocês podem me avisar. Quando chegar aí. Nós estamos Ok. visualizando, Diego. estou Já ouvindo. chegou, tá. Pode, Beleza. pode tocar. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, assim, antes de muito techniquez, né? Quando a gente entra numa sala cirúrgica,
quando a gente entra no ambiente hospitalar, já está dito lá uma série, já está posto lá, já existe uma série de condições, de ações, que a própria operação por si só já se coloca em produção, ela já está lá, né? Antes de falar da prevenção, da, da, do cenário digital, da resiliência, da própria operação, né? Da prevenção, da recuperação, do recovery, a gente precisa entender que a nossa operação, o nosso dia a dia, ele está ali, ele está funcionando, ele não tem sustos. A luz está no lugar que é para a luz estar, a câmera está aqui, a cama está no lugar que é para a cama estar, os painéis, os equipamentos, a elétrica, o chão limpo, a sala higienizada, os profissionais ao fundo. Ou seja, a nossa operação ela precisa estar em dia quando a gente fala, né, de prevenção, quando a gente fala em passar por eventos como a gente passou. Dificilmente a gente vai ver um cirurgião neuro cardíaco entrando numa sala de cirurgia dessa forma, né? Mas muitas vezes o nosso dia de TI começa assim, né? Sempre lá com um incêndiozinho pequeno no fundo, um grande depois que se transforma, e aí é aquela sala de operação que está constantemente apagando incêndio. A gente não pensa muitas vezes na prevenção, no recovery, a gente não pensa naquela resiliência digital cibernética. A gente está vivendo ali empurrado pelo dia, né? E aí a gente vai para o conceito, né, senhores? Como diz aquela tela maravilhosa daquele filme, né? O conceito de estratégia, o conceito da prevenção, o conceito do recovery, o conceito da segurança, da resiliência digital, o conceito da LGPD, os nossos conceitos todos, os nossos checks, né? Que a gente vai dando, os nossos conceitos todos, passa um pouco por aqui, né? Passa por estar ciente de tudo que na prática, aquela situação nos condiciona, né? Nos impõe. E aí, então, a gente vai ver aquilo que eu falo para vocês, a gente costuma brincar bastante isso lá nos corredores do clube, que as coisas precisam estar no seu lugar, né? Então, a gente volta à sala de operação, a gente vê que todos os ambientes ali estão com check, está tudo funcionando. Na hora que o cirurgião for acionado, ele vai conseguir entrar naquela sala, ele vai conseguir ter as pessoas do lado adequadas, as ferramentas necessárias, né, um ambiente controlado para que ele possa, naquele momento, executar um recovery, né? Transformar aquele site de backup que está frio, que está lá num repositório de cloud, que está num outro site, que está num outro data center, subir aquele momento de operação com calma, né? Porque num ambiente desse jeito, dificilmente se sobe algum recovery com uma certa necessidade e tranquilidade, porque não vai se ter espaço. Não vai se ter espaço para se falar sobre prevenção na hora que o incidente já aconteceu, na hora que as coisas estão postas desse jeito, né? Basicamente, o Grêmio vem nessa toada, né? Nós saímos lá do estádio da Baixada, né, localizado ali no coração do bairro do Moinhos de Vento. Depois ali, longos anos de história na Azenha, no Olímpico. E, ultimamente, desde 2014, eu estou no clube já desde 2010, então eu consegui vivenciar muito bem essas jornadas tecnológicas de moving de um cenário para o outro, né? Hoje, já aí, há 10 anos na Arena, entendendo muito bem como é que funciona aquele ambiente lá, aquela localidade onde a organização está posta, a sua cultura, os seus entornos. O clube hoje, de uma forma pulverizada, nós somos inúmeras sedes espalhadas por Porto Alegre, então o desafio, a resiliência cibernética também se deu aí na prática de como a gente ia conseguir conectar essas diversas pontas do clube que foram pulverizadas, né? Aí em Canoas, lá na Ubra, com o CT feminino, em Eldorado, à esquerda ali, com toda a categoria de base, mais a Zona Sul aqui embaixo, com o CT do Cristal ali próximo ao Barra Shopping, e centralizado bem naquele quarto distrito ali onde o Rodrigo pontuou, o IGT do Grêmio, né? O Instituto Geração Tricolor, o CT Profissional e a Arena Porto Alegrense. Então, eis aqui, e aí, com o perdão, né, da expressão ali, da escrita prevenção com M e com S, aqui a gente tem um exemplo de onde a prevenção falha, da onde a operação não consegue dar conta, da onde os nossos cadernos de TI, né, o nosso negócio, o nosso board muitas vezes não previa que pudesse acontecer,
Muito já se falou sobre cair um avião, porque estávamos próximos ao aeroporto, né? E o estádio ali do lado. Então, puxa vida, imagina só, né, uma zona aqui e tal, o avião ali. Imagina se acontece um acidente aéreo aqui próximo. E jamais alguém imaginou que o inimigo, né, entre aspas, né, estava tão próximo ali e pôde nos pegar de uma forma sorrateira, assim, né? E aí nós, como clube, a sociedade em volta, os bairros, a cidade como um todo. Então, temos um exemplo dessa prevenção, dessa operação que parou, dessa prevenção da cidade, que daqui a pouco não conseguiu também auxiliar. Aqui algumas imagens, todas as nossas sedes foram afetadas, todo o clube, na sua totalidade, foi brutalmente afetado. Né? Imagens do CT profissional ali em amarelo, as imagens lá do CT em Eldorado, aqui em verde, mais à esquerda, né? Os campos tomados por 1,5 metro de água. As imagens da arena que circulou aí, né? Brasil afora, aí, muitas imagens dessas aí dos nossos arquivos pessoais mesmo aqui, das pessoas que tiveram que fazer os acessos dentro do clube, validar. Mais à direita, lá em cima, na parte azul também ali, imagem do auditório, né? As 3 primeiras fileiras de cadeiras totalmente submersas, né? E quando a água baixou ficou aquela situação, o vestiário, que no fundo aqui mais à direita, no fundo embaixo, a colega já fazendo um rescaldo de uma das áreas do clube, aí dá para ver na parede ali onde a água onde a água bateu, né? Onde a água, o nível da altura da água, né? Praticamente no peito, dentro da arena, né, nas partes de baixo, aí o saque da loja, e aí já foi falado um pouco sobre as, os momentos psicológicos das dificuldades, das catástrofes, né, como o ser humano se comporta diante disso, né, a escolinha do Grêmio aqui lá na frente do CT profissional. Então, assim, o navio que afunda, o avião que cai, o estádio de futebol que alaga, o aeroporto que vira uma piscina, a cidade quando colapsa, todo acidente ele é causado uma série de eventos que vão se rompendo, que vão se corrompendo, que vão um puxando o outro. No momento que estoura o meu elo, vai começar a pressão no próximo braço e o outro braço vai estourar e assim por diante. A gente tem uma cidade totalmente devastada, né, e os negócios sendo impactados num todo, e essa resiliência cibernética, essa transformação digital que a gente tanto fala, que a gente tanto vive, muitas vezes se vê ali de joelhos, porque por mais que o teu plano estivesse em dia, tu tem todo um outro contexto em volta que precisa também coexistir, né? Que precisa também se respaldar. Né? A estação, o quarto distrito está às escuras ainda, até há poucos dias atrás. Então, os geradores iriam funcionar? Quanto de diesel nós iríamos precisar para manter isso funcionando até hoje? Alguém já havia pensado nessa possibilidade? Então, são cenários que eu ainda estou vivendo, que eu ainda vivo, né? E que a gente passa a entender que esses incidentes, esses eventos, eles são de grandes proporções e muitas vezes não só a nossa resiliência digital, cibernética ali, daquele nosso plano de ação isolado do mundo, não vai muitas vezes atingir, não vai muitas vezes responder à altura quando existe catástrofes de outras magnitudes, né? Deixei meus contatos para o pessoal também, na medida do possível, né, se sentir à vontade de chamar, de trocar uma figurinha, né, ali no LinkedIn, o dia a dia do clube, as ações, né, depois também ali, de uma outra forma, ali, os bastidores do que a gente vive como futebol aqui em Porto Alegre, especificamente, com todas essas ações. Né? Então, são situações hoje que, das muitas, eu não tenho resposta ainda. A gente muitas vezes desemboca um plano de ação ali para atender uma situação. No dia 2, amanhã, esse plano ele já não funciona mais, já existe uma outra situação imposta, a gente tem que se readequar, desmonta tudo aquilo que está fazendo, vai para lá. Então, há cerca de 30 dias, aí, praticamente, agora no dia 3, foi as primeiras vezes que a gente conseguiu retornar a esses locais, validar o tamanho do estrago e ainda sobre aparelhos, colocando o clube para respirar novamente, colocando o clube para andar ali por trás das cortinas, porque a gente sabe que o futebol em si andou, né? Tá aí a CBF, a gente acompanha tudo
como as coisas estão sendo, e se eu for parar para pensar um pouco assim, já imaginou? Jamais imaginei passar por isso. Os nossos data centers não foram afetados dentro da arena pela água, porque embora eles fiquem num nível térreo, são salas que são altas, ali acima de 5 metros, 4 metros e meio, mas toda a parte elétrica da arena foi comprometida, subestação comprometida, não tem energia no local, não tem como operar, não tem como funcionar. Então, o acesso lá é de lanterna, né, de bota de borracha, e isso tem sido os nossos dias, tem sido os nossos desafios aqui, o meu desafio, sair de uma reunião agora não faz muito, justamente já validando aí algumas outras coisas pela frente. Então, estou vivendo na carne, no dia a dia, tudo aquilo que os nossos eventos de TI colocam aí ao longo dos anos, e vocês também passam, eu também já estive em alguns, então tem algumas coisas que, enquanto não essa corrente não estiver toda conectada, o privado, o Estado, a localidade, a cultura do local, as pessoas, enquanto todos esses elos não estiverem de forma intimamente conectadas, basta um começar a romper que já vai transferir essa pressão para o próximo, e esse evento aí que a gente está passando sem precedentes pautou exatamente esse cenário aí que a gente está vivendo, e quando a gente traz para o nosso local essa parte cibernética, nosso mundo de TI também fortemente impactado, né? Sim. Perfeito, Diogo, perfeito. E deixa eu perguntar para vocês, aproveitando esse gancho, né, da energia elétrica, né, que ela é necessária pro bom funcionamento, para o funcionamento dos equipamentos de TI, de servidores, e junto com ela alguma coisa de estrutura lógica também. A reconstrução disso, manter isso, como lidar com isso num evento desse, né? O que vocês conseguem falar sobre essa situação de reconstrução nesse sentido mais físico, né? Dessa necessidade tanto de elétrica quanto de cabeamento para manter a infraestrutura funcionando. Estrutura lógica, né? Andrei, me permita aqui, então, puxar À vontade, e outra, a tua experiência, ainda mais agora, né, vivendo isso, né, eu acho que vai contribuir bastante, é impressionante o seu relato também. Então, nada mais justo do que você expressar aquilo que vivenciou também, né? Então, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. A gente tem. É evidente que quando a gente fala de negócio, né, do clube especificamente, a gente passa. Ao longo desses últimos anos, a gente conseguiu, por entender do negócio, fazer ações pontuais nesse sentido de tirar aquilo que é importante, tira de dentro da barriga, joga isso numa cloud, faz um outro site de backup. Então, assim, essa justa medida de entender do negócio, fazer a leitura e fazer essa transposição daquilo que de fato não pode parar. Se o site do Grêmio tivesse hospedado dentro de servidores da Arena, não estaria funcionando. Se toda a central de relacionamento dos sócios tivesse hospedado dentro da Arena, não estaria funcionando. Se a loja não estaria funcionando. Então, hoje o clube continua operando essa perna num lado de fora, né? Outros sistemas, outros workloads do clube, por um determinado momento, por uma determinada orientação, se optou que aquilo não fosse, né, não se tirasse dali, que se fizesse o ajuste on-premises ali e que continuasse operando. Então, essas combinações, elas precisam estar muito bem alinhadas com o board, com o conselho de administração, com quem de fato vai ter que ir na frente explicar ou dizer por que tal serviço está no ar, seja ele por falta de energia, seja ele por falta de internet, seja ele por falta de qualquer outro tipo de contingência. Essas combinações, elas precisam estar alinhadas, né? Dentro dos corredores isso precisa estar ajustado, para que no momento desses, esse cenário fique assim, bom, é energia? Então tá, então quando voltar a energia, retorna esse processo. Ah, vamos colocar um gerador? Vamos, mas qual é o custo que isso? O board está de acordo que
esse processo parado, ele é urgente ou ele não é urgente? Então, assim, lançar luz, né, nesse quarto escuro, né, entendendo o que existe ali. Claro que isso é um trabalho prévio, né? É um trabalho prévio, né? Na hora que a sala está pegando fogo que a gente vai ver cadê o extintor, né? Não, já foi, né? Então, isso é um ajuste prévio. Não sei se, Arthur, se foi um pouco aí dentro do que tu perguntou, mas é isso que eu tenho vivido hoje, assim, né? Diariamente. Não, foi sim? Não, perfeito, Diego, perfeito. Na verdade, é exatamente isso que tu falou, é essa questão, né? Ter a redundância, ter, né, a diversificação dos sistemas, né? E redes contribuem, né, para que tu consiga ter acesso, né, e não ter perdido tudo de uma vez, né? Isso é perfeito. Tem Inclusive, uma. Deixa eu aproveitar e fazer a não, pode contribuição. falar, pode puxar o gancho, por favor, aí. Também tem, eu derivo de data center, né? Então, o próprio data center tem uma característica de resiliência energética. E há, em todos os data centers, testes periódicos com os geradores, grupos de geradores, falando de energia, propriamente, principalmente por uma questão de manutenção do ambiente vivo, né, na hora que precisar, o gatilho e assim vai. E fala-se muito também dos tanques de combustível, né? Ou no caso da questão de óleo, né? O quanto nós poderíamos, ou pelo menos vislumbrar, isso aqui vai durar 3 dias. E no caso de um cenário como esse, os 3 dias não seriam suficientes. E se não há energia, tampouco nós teremos aí acesso aos links, né? E sem contar com os links que são aí meio aéreo e a relação direta com os backbones. Então, alguns nós teriam aí a queda, né? Se não houvesse redundância, ou nós também teríamos a situação de acesso a links de maneira precária. E como o Diego comentou, acho que são cenários e pouco se pensava nos diferentes cenários, e tanto no cenário olhando, né, não só, mas pode cair um avião, né, como ele comentou, pode ter aí uma enchente, ou pode também ter um outro tipo de desastre natural, né, mas os cenários extremos eram pouco vislumbrados dentro dos aspectos olhando aí o negócio, o quanto há de apetite e risco para manter um premise, o quanto há de necessidade para você manter isso numa nuvem ou um ambiente distinto ou mais resiliente. Sem contar o processo de impacto ao negócio também, que o pessoal chama de BIA, e pouca gente faz também um BIA, fala, mas o que é importante para nós, né? E às vezes o próprio negócio tem a dificuldade de não entender o que é importante, porque tudo é importante. Então, são temas a serem refletidos por nós, né? Você falando de um data center, imagine numa estrutura, no caso do Grêmio, que não é um data center, né? O core business é outro, né? Não é verdade? Então, bom, Perfeito, André. Perfeito, perfeito, André. E acho que podemos concluir, né, Arthur? Pelo Isso. tempo. Uhum. Andrei, tu gostaria de fazer alguma conclusão? bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar com os colegas, ainda mais participando junto com o Diego, com vocês aí, então o Rodrigo, o Arthur, né? Agradecer também o colega o Alan Kowalski, que também me indicou para participar aqui. E contem conosco. Espero aí conforto a todas as famílias, né, do Rio Grande do Sul e que a gente tenha os ensinamentos para que não ocorra mais, né? E caso venha a ocorrer, que tenha nós tenhamos uma capacidade de resposta, né, com o menor impacto possível para todos, né? Como brasileiros, como brasileiro, eu entendo que seja os meus votos. Perfeito, Andrei, muito obrigado. Obrigado, André. Diego? Passa um pouco por isso, assim, a gente fica um pouco engasgado com tudo, assim, né? São muitos colegas perdendo tudo também. Além eu moro na zona sul de Porto Alegre, uma zona que não foi
muito afetada, muito próximo aqui de onde eu moro, muita gente foi afetada, mas assim, inúmeros colegas perderam tudo, aí perderam tudo que tinha quando saíam do trabalho, e também perderam o trabalho, então não tem para onde trabalhar e não tem para onde voltar. Fica, é um assunto que bate muito forte assim, na gente, emociona, engasga, deixa a gente meio trancado, né, com tudo isso. E a resiliência, ela é essa, a resiliência humana, ela é essa, em buscar agora alternativas naquilo que eu, como um profissional de TI, trabalhando dentro do futebol e vivendo hoje esse cenário, tenho que apresentar, tenho que sugerir essas alternativas para que o clube possa continuar respirando, né, nesses bastidores, né? Agradeço o convite aí, agradeço a confiança, Rodrigo, Arthur, pelo papo. Lembro lá no início que, logo que vocês me acionaram pelo WhatsApp, ele demorei um pouco para responder justamente por isso, porque a gente estava nessa correria absurda, mas também tamanha proporção, né, da catástrofe é a proporção da capacidade humana de se reinventar também e de sair dessa, né? Então acho que esse é o recado aí e mais uma vez, obrigado. Valeu, nós que agradecemos esse teu relato aí, Diego, bem emocionante e, na verdade, é um pedaço da capital muito impactado, né? Então, que ainda, de certa forma, parte do bairro ainda tem água, né? Mas a gente não pode esquecer também de cidades devastadas pelo estado, também na região dos vales, né? Na região do Vale do Taquari, cidades inteiras, né? Arrastadas. Mas é isso, na base dessa ajuda mútua de todos aí que o estado vai se reconstruir, com certeza. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Andrei, pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Até a obrigado, gente. próxima.